Boa tarde, aqui quem está falando com você é o Flávio Martins e esse é o podcast que vai estar iniciando Fala aí Martins e eu quero de momento me apresentar. Eu tenho nesse exato momento 29 anos de idade, sou da cidade de Bauru, interior de São Paulo, e o Fala aí Martins está vindo simplesmente para trazer para vocês um pouco do que a palavra vem nos revelar. Não somente palavra bíblica, mas também revelação que a gente consegue compreender e entender que a terra está nos mostrando. Se bem que a Bíblia já nos relata do começo de Gênesis até o fim de Apocalipse, tudo que vai acontecer sobre a terra, tudo que iremos passar, tudo que iremos viver nesse mundo. E eu quero simplesmente trazer para você um pouco do conhecimento que eu tenho. Coloque esse conhecimento que eu tenho junto com o que você tem, traga suas conclusões, traga seus pensamentos, se motive e creia que o melhor de Deus está para vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. E hoje eu quero deixar para vocês um versículo que se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 8, e o versículo é o de número 43. Esse versículo ele se encontra em 3 livros, essa história se encontra em 3 livros, no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas, que é nada mais nada menos do que a mulher do fluxo de sangue. A história relatada por Lucas, eu encontrei alguns detalhes que me chamam mais atenção e é por isso que eu escolhi o que está diante do livro relatado pelo nosso médico Lucas. Um dos fatores de ser médico é que o médico, quando ele vai descrever algum medicamento, o padrão do médico é que ele vá a profundo daquilo ali, daquela situação, daquela enfermidade para descrever algo correto. Ou seja, o médico ele pesquisa realmente antes de te passar uma receita ou algo parecido. Então, o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43? Lucas, capítulo 8, versículo 43, está escrito assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastado todos os seus sustentos com médicos, e não podendo ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta, te pressiona, e dizes: Quem me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque percebi que saiu virtude de mim. No livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25, a mesma história é relatada dessa maneira. Certa mulher, vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, tinha sofrido muitas coisas e muitos médicos e tinha gastado tudo o que ela tinha e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimindo e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: Se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Em outras palavras, eu serei curada. O que eu quero trazer para você referente a essas palavras? Referente ao que Marcos, ao que Lucas, até o que Mateus vem trazer e vem relatar sobre a história da mulher do fluxo de sangue. O que eu quero trazer para você é que aqui começou simplesmente a construção, melhor dizendo, de uma estratégia ou de simplesmente sair fora da caixinha de um cotidiano que acontecia naquele tempo. Por que um cotidiano? Porque todos que cercavam o Mestre, todos que cercavam Jesus, entendia que simplesmente quem curava naquele tempo era Jesus, se ele o tocasse. Se Jesus tocasse você, você seria curado. Se Jesus orasse por você, você seria curado. Se ele clamasse por você, você seria curado. Era o que eles traziam naquele tempo. Então eles ficavam todos próximos, todos junto ao Mestre, esperando o quê? Esperando o toque. Mas aí, na sequência, a história vai falar que aquela mulher era dada por imunda, ou seja, uma pessoa imunda ela não poderia ser tocada. Uma pessoa imunda não poderia nem estar próxima da multidão. Melhor ainda, para você entender, uma pessoa que era dada como imunda, ela não poderia ter uma vida
simplesmente em paz naquele lugar, naquele território, porque todos que conhecia simplesmente se afastava dela. Os filhos não poderiam estar com ela, o marido não poderia estar com ela, ela não poderia ter um emprego, ou seja, uma mulher imunda. Aos olhos daquela situação daquele povo, ela não queria ser tocada. E aí ela simplesmente cria dentro dela uma estratégia, uma esperança, falando assim, não, eu, perante a lei, perante o que está acontecendo aqui, eu não posso ser tocada, mas e se eu tocar? E se eu tomar a atitude de tocar? Ah, mas está todo mundo tocando, mas eles não estão tocando da maneira que eu iria tocar. É isso que você às vezes tem que entender. Não importa a situação que você está e não importa o momento que você está vivendo, mas importa a maneira que você vem até o Pai. Não importa, Senhor, a palavra diz, não importa as suas vestes, venha a mim como tu estás, mas venha com sinceridade. Venha realmente querendo essa mudança, venha realmente buscando essa mudança. Aquela mulher, ela toca nas vestes, e naquele mesmo instante Jesus para a multidão, olha para um lado, olha para o outro. Aquela mulher, a Bíblia vai relatar que ela foi agachada, que ela foi rastejando. E Jesus parando, perguntando, quem me tocou? A Bíblia vai falar que os discípulos falam, mas mestre, está todo mundo te apertando. Está todo mundo aglomerado aqui, o Senhor está perguntando quem te tocou, como assim todos te tocaram? E ele fala, não, o toque foi diferente. O toque foi tão diferente que de mim saiu virtude. De mim saiu poder. E na sequência a Bíblia vai falar que aquela mulher, ela constrangida e observando tudo o que estava acontecendo, ela se joelha perante ele, se mostra perante ele, se apresenta perante a ele e fala assim, eu te toquei. E aí a sequência você vai simplesmente entender. Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não foi o poder simplesmente de Cristo. Sim, o poder operou o milagre, o poder realizou. Mas o que mais operou o milagre foi a própria fé que existia dentro dela. Fé de não desistir, porque se passaram muito tempo, se passaram 12 anos e nada tinha acontecido. É fé de não olhar para trás e falar assim, eu já gastei tudo com os médicos, agora eu vou me entregar à morte. É a fé de simplesmente acreditar na cura que existiria e que essa cura existiria para ela. O que isso quer dizer? É que muitas pessoas hoje em dia desistem fácil. As pessoas vão a determinados lugares simplesmente falando do Evangelho. Muitas pessoas entram na igreja atrás de uma cura e passa-se semanas e ela não vê resultado, ela já desiste. As pessoas correm atrás dos melhores médicos dessa terra e lá os médicos têm poder de curar. Foi dado a eles essa experiência, mas os médicos dos médicos é Jesus. O médico dos médicos é Deus. É simplesmente para você entender que dependendo da maneira que você tocar, nada acontece. Mas se você tocar com fé, a Bíblia nos garante que algo acontecerá. É para você entender que até na tua casa, na tua família, às vezes você está passando por muito tempo vivendo uma desilusão de que o casamento não vai se estruturar mais, do que a família não vai se estruturar mais, do que a vida financeira não vai se estruturar mais, o que aquela mulher sofria por 12 anos, que era simplesmente uma vazão de sangue que traria para ela a morte. As pessoas vivem hoje até mais tempo, e não é a vazão do sangue, mas é a alegria que já não está mais dentro do coração dessas pessoas. É a alegria e o conforto que já não está mais com essas pessoas, e elas vivem até mais tempo que 12 anos, sem sorrir como sorria antes, sem cantar como cantava antes, sem orar como orava antes. O sangue dentro de nós é dado como vida. Aquela mulher estava perdendo vida, estava minando vida. E muitas pessoas hoje também estão da mesma maneira, já não estão vivendo, mas sobrevivendo e empurrando com a barriga a vida. E a Bíblia, como um mapa divino, ela está aqui simplesmente para nos mostrar que há sim oportunidade de se libertar dessa vazão de sangue que existe em nós, desse fluxo de sangue que existe em cada pessoa nessa terra, que às vezes nem percebe que está perdendo, porque o fluxo era algo que acontecia diariamente, mas acontecia aos poucos, e muitas pessoas estão perdendo a alegria aos poucos.
O que eu quero passar para vocês é que da mesma forma que o milagre aconteceu na vida daquela mulher, o milagre pode acontecer hoje. Mas o que aquela mulher fez de diferente? Ela não esperou ser tocada. Ao menos ela poderia nem ser tocada, mas ela tocou. Ela fez algo que ninguém fez para viver o que ninguém viveu. Faça você algo que ninguém fez e você vai viver coisas que ninguém viveu. Dali em diante desencadeou sequências de milagres improváveis aos olhos, mas provável a Deus. Entenda, previsão é coisa do homem, provisão é coisa de Deus. Deus tem provisão para a sua vida. Que tipo de milagres que aconteceu e que desencadeou? A Bíblia vai nos falar que a sombra de Pedro curava os enfermos na onde ele passava. Imagina os enfermos simplesmente se aglomerando e falando assim: ele não vai conseguir parar, ele não vai conseguir estender a mão para nós, orar por nós, falar com nós, mas vamos simplesmente ficar aonde ele passa, porque cremos que a sombra dele vai nos curar, e realmente curava. A Bíblia vai nos falar que o lenço de Paulo, aonde Paulo não ia, ele mandava o lenço, e o lenço dele também curava, e não existe respaldo bíblico para isso acontecer, mas a fé do povo que recebia o lenço, recebia a cura. Entenda, não é o ambiente, não é a estrutura, não é o local, mas é a fé. Nesse primeiro vídeo, nesse primeiro Fala aí Martins, eu quero simplesmente já declarar que nesse dia 14/10/2022, você vai agir de maneira diferente e as curas chegarão na sua vida de formas diferentes também. Não precisa ser uma cura estrutural, física, mas cura espiritual, cura sentimental, cura emocional, cura familiar, cura financeira. Reaja, faça diferente. Não espere, não imite a multidão. Faça da tua maneira, do teu jeito, mas toque. Eu sou o Flávio Martins, esse é o nosso primeiro podcast, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu quero que Deus te abençoe. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dá um gosteizinho aí. Isso vai me incentivar a gravar mais vídeos, a estudar um pouco mais, a buscar um pouco mais. Não sou nenhum teólogo, simplesmente sou um aprendiz da palavra. E assim como a Bíblia pede, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, eu estou fazendo a minha parte da minha maneira e da maneira que eu conheço, da maneira que eu entendo. E eu creio que, da mesma forma que eu sinto Deus falar comigo cada vez que eu olho para a Bíblia e interpreto uma mensagem, um texto, Deus está fazendo isso com você nesse exato momento. Tenha um ótimo dia. Não sei o horário que você está ouvindo isso, mas eu declaro que você vai ter um ótimo dia, uma ótima manhã, uma ótima tarde e uma ótima noite. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.